Eu vou tentar pontuar coisas, então às vezes eu posso dar um pulo de um ponto aí para outro, tá? Porque nossa conversa aqui ela é bem objetiva. E só então, primeiro, eu quero dizer o seguinte: o trabalho é uma bênção. O trabalho, ele já existia antes da queda do homem. Quando Deus criou todas as coisas, ele fez o homem a sua imagem e semelhança, e fazer o homem a sua imagem e semelhança é dizer que dotou o homem de uma capacidade criativa. E quando nós falamos de criar, nós estamos falando de trabalho. E Deus colocou o homem e disse assim: olha, agora você sai por aí e dê nome a todos os animais, as espécies que você trabalha, né? A pessoa lá, o homem já começa lá, olha aquele bicho pescoção, ficou lá pensando que nome que eu faço, que dou aqui e tal. Trabalho. Então o trabalho ele já existia. Quando nós lemos em Isaías as profecias referentes à nova terra que o Senhor nos dará, dentro das palavras proféticas do livro do Antigo Testamento em Isaías, também aparece que nós vamos plantar vinha, que nós vamos colher, aparece trabalho. Então, Deus não fez o homem com a intenção como se fosse ocioso, porque o próprio Deus diz, ele trabalha, não é? Jesus fala isso, meu pai trabalha, ele não para de trabalhar. Então, com certeza o trabalho é uma bênção. Mas quando o homem rompe com Deus lá em Gênesis 3, e o homem decide se auto-manter, se auto-sustentar, o homem acredita que ele pode viver desligado, desconectado, independente de Deus. Houve uma ruptura. Essa ruptura com Deus gera um caos em tudo que Deus havia criado, e de tal forma que o homem agora passaria por dificuldades com relação a esse trabalho. Isto é, não que o trabalho fosse maldição, o trabalho é bênção, só que agora você vai trabalhar, você vai sentir dor, você vai suar, você vai passar por algumas coisas que talvez não teria naquele período antes, mas o trabalho sim, o trabalho é bênção. Agora, com a queda, o trabalho gera para nós alguns fatores sim, que podem, vamos dizer assim, nos tornar um pouco, eu não vou dizer problema, né, mas pesado. Vamos usar essa palavra, né? Algumas coisas um pouco pesadas. Mas, então quero dizer para vocês que o trabalho é bênção. O trabalho já é um projeto de Deus. O trabalhar está em Deus. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos dotou e nos preparou para isso. Quando Daniel citou e ele falou bem aqui, com relação que alguns tempos atrás as pessoas não conversavam muito sobre essa questão de talvez de vocação. Sabe que quando eu comecei a trabalhar com 15, mas já estava bem próximo dos meus 16 anos, mas eu tinha 15 anos, e eu comecei a trabalhar numa empresa que chama Transparaná. A empresa vendia tratores, não sei se alguém aqui lá no Paraná já ouviu falar. Ela foi uma empresa grande, né? Não só no Paraná, mas também no Brasil. E eu trabalhava na matriz, e eu comecei a trabalhar naquela empresa de mensageiro. Lá eu falava mensageiro, você é um office boy, né? E dali eu fui trabalhar com telex, aí virei telepedista, e depois eu acabei por sair daquela empresa para trabalhar com meu pai. Mas quando eu comecei a trabalhar na Transparaná, e eu me lembro que na época que eu tinha meus 15 anos, e eu sempre ouvia das pessoas mais velhas, mesmo aquelas que já estavam lá na empresa, que um dia tinham começado como eu, mensageiro, né, naquela empresa, e que agora gerenciavam alguma área da empresa, e elas sempre falavam, né, de carreira profissional dentro da empresa. Então, alguns anos atrás, uma pessoa ela entrava numa empresa, ela buscava, se possível, entrar sempre numa empresa grande, forte, né, e ali ela sonhava passar o resto da sua vida. Ali ela ia construir a sua carreira profissional. Então você tinha essa ideia de aprender, começava ali como mensageiro, aí você ia aprendendo daqui a pouquinho com outros setores, e a empresa ia te formando, e você crescendo com a empresa, até o dia que você ia sair de lá com a tua carteira assinada, aposentado, e você falou: trabalhei minha vida, 30, 40 anos dentro dessa empresa.
E as pessoas então não tinham muito realmente essa conversa da vocação, né? O trabalho era visto como sustento para a vida. Então era somente isso, o trabalho. E isso é fruto, talvez, de uma sociedade que nós recebemos, já medieval, né? Que não se pensava realmente, não existia naquela época, por exemplo, comunicação, não existia muitas coisas. Uma família feudal, ela gerava filhos, e o que seriam os filhos? Funcionário da fazenda. E tinha outra coisa? Não tinha. Então, ela crescia dessa forma e tinha que louvar a Deus, porque ela tinha ali uma terra para plantar, e o dono, né, que eram os nobres, né, eles iam ali depois, pegavam a parte deles, então você trabalhava, você colhia uma parte para você e a grande parte ficava para os senhores feudais, né, para aqueles homens que vinham. E a sociedade, ela foi sendo construída dessa forma, até você chegar ao momento da era da industrialização, que começa um novo processo dentro da vida do ser humano, né? Da sociedade, uma construção de novos pensamentos, né? E que aí começa a surgir novos trabalhos. Então a pessoa do campo, ela já começa a sonhar: não, mas eu quero ir para a cidade grande, eu quero trabalhar lá naquela empresa X, vou começar. E começa um processo. E a sociedade vem construindo ao chegar aqui onde nós estamos, onde hoje você tem uma diversidade de áreas, o que fez com que gerasse essa conversa, esse diálogo, onde as pessoas hoje, diante dessas diversidades, então elas já nascem e já são levadas a pensar naquilo que serão no futuro. Então, crianças nascem, os pais daqui a pouco já estão sonhando, vocês vão ser médicos, vão ser doutores, vão ser engenheiros, meu filho isso, e às vezes nem alguns pais nem prestam muita atenção nas habilidades que aquela criança possui, nos dons. Eles vão tentando induzir o filho naquilo que eles já acham que é o melhor. É assim, eu falo assim, o pai, às vezes é assim, alguns pais, né, já para ele era aquilo, ou talvez até vender o sonho que ele mesmo tinha, que não conseguiu fazer, assim, e aí já quer fazer com que o filho tenha aquilo. Alguns pais até percebem os dons que os filhos têm. Poxa, meu filho tem uma habilidade interessante, ele até ajuda o filho a exercer cada vez melhor aquele dom, aquela habilidade, até que o filho, né, venha se desenvolver, talvez nessa área profissional. Bom, eu só estou passando um pouco da história para a gente perceber como que muda, e a sociedade muda, e nós não temos como lutar, vamos dizer, nesse sentido, né? E ela muda. Nossa mentalidade, ela vai sendo moldada conforme também a sociedade vai sendo mudada, porque o diálogo que você vai tendo vai construindo novas mentes, né? Começa na escola, você cresce, você está ouvindo essas coisas, você então começa. Então eu diria assim, é indiscutível, talvez no sentido de dizer, né, que hoje se considera isso, e as pessoas trazem esse peso, e muitas pessoas então são frustradas, talvez na área realmente profissional, porque ela não conseguiu se encaixar, vamos dizer, profissionalmente com o dom e a própria habilidade que ela possui. E ela então se sente frustrada. É realidade, nós temos muitas pessoas trabalhando de maneira frustradas. Algumas pessoas que apenas desejam ter um autossustento, muitas vezes também são frustradas, porque elas fazem concursos públicos, se possível, né? Porque elas estão pensando só no dinheiro, e é bom que eu vou ter uma garantia o resto da minha vida, mas depois elas vivem frustradas, porque elas sentam atrás de uma mesa, usando a ideia lá, e fica ali, e ela tinha um dom, um potencial, gosta do diálogo, gosta de conversar, ela gosta, e ela não consegue fazer isso, porque ela tem que ficar só carimbando, faz de conta, né? Está atrás da mesa, só carimbando. Ela fala assim, poxa, meu trabalho é carimbar, mas eu queria conversar com ele. E ela se sente frustrada, mas ela foi escolhendo, porque ela foi escolhendo pelo dinheiro, ela foi escolhendo por algumas coisas. Então eu quero tentar levantar algumas coisas com vocês, a partir da nossa realidade hoje, a partir do nosso contexto cultural, tá? Que vivemos,
eu quero dizer assim, primeira coisa, o que é a vocação? Então nós estamos falando de vocação, o que é a vocação? Eu também que tem jovens aqui, né? E talvez já tenham escolhido, mesmo vocês tenham escolhido o que desejam, você talvez não escolher, mas o que é a vocação? A vocação, a própria palavra diz, né? É chamado. E quando nós pensamos em vocação, nós pensamos num chamado. Então eu sou chamado para algo, para a realização de alguma coisa. Quando nós pensamos num chamado, o chamado ele não é nosso. Quando nós somos chamados, alguém nos chama. Alguém nos vocaciona para alguma coisa, para realizar alguma coisa. E qual é a nossa primeira vocação? Qual é o nosso primeiro chamado, usando a ideia da Leda? Antes de qualquer coisa, eu preciso entender que existe uma vocação que todos nós possuímos. Antes de eu pensar no trabalho, antes de eu pensar em ser pai, marido, antes de qualquer outra vocação que você possa considerar, existe uma vocação primária, um chamado maior. Nós somos todos vocacionados por Deus para glorificá-lo. Todo ser humano foi criado por Deus com o fim de glorificá-lo. Amém? Amém. Todos concordam? Bom, então, a partir dessa compreensão, todas as outras vocações, os outros papéis que eu exerço na vida, eles devem estar contidos, eles devem estar mergulhados, vamos dizer assim, dentro deste grande chamado. Existo para glorificar a Deus. A partir disso, então, eu vou olhar meu trabalho, eu vou olhar meu chamado, ou minha vocação profissional, a partir desse grande chamado. E aí eu preciso sim observar que quando Deus me formou, Deus me deu habilidades, Deus me dotou de dons que Ele não deu a outros. Assim como outros foram dotados de dons e habilidades das quais Deus não me deu. Gente, vocês querem ver eu cantar? Vocês vão se arrepender. Porque não tenho da parte de Deus essa habilidade. Não fui vocacionado e chamado por Deus. Mas aí eu resolvo na minha caminhada que eu quero sim ser ministro de louvor. Não, eu quero. Por quê? Porque talvez ser ministro de louvor vai me expor lá na frente, todo mundo gosta, o Felipe Magalhães, que ele canta legal. Então eu quero. As pessoas começam a se vislumbrar com determinadas áreas e trabalhos também. Eu estou usando isso só de exemplo, né? Mas assim, por quê? Porque elas percebem que na sociedade existe um olhar diferente para aquela pessoa. Ele é doutor, ele é um médico famoso, ou ele é um advogado, e aí a pessoa começa a sonhar com determinados trabalhos a partir de um status que aquele trabalho oferece, ou muitas vezes pelo próprio financeiro que aquele trabalho pode oferecer. Só que a minha habilidade não é de música, aí eu vou lá e não, eu quero, e aí eu fico batendo na tecla, a coisa não vai, né? Por quê? Porque eu não tenho habilidade para aquilo, e eu vou me frustrando. Mas aí eu vou culpar Deus, eu vou culpar todo mundo, as pessoas que não têm paciência para me ensinar, não é, para me ouvir, não é, eu queria que estivesse lá, mas eu estou caminhando contra a minha habilidade, eu estou caminhando contra os dons que Deus me deu. Agora, quando eu consigo compreender que Deus me deu determinados dons e habilidades, se é para o ensino, se é para ser artesão, se Deus me deu uma habilidade para ser ator, se Deus me deu uma habilidade e uma paixão por ser médico, por ser um arquiteto, eu gosto de desenhar casa, sei lá o que e tal, enfim, eu descubro que eu tenho aquilo, e aí eu consigo pegar essa habilidade, e eu consigo unir isso com uma profissão. Esse é o ideal, como falou a Michelle, né? Esse é o ideal. E aí, o que vai acontecer? Eu vou dizer para você o seguinte: se você conseguir entender isso e juntar estas coisas,
Você não precisa se preocupar com o dinheiro. Se você está fazendo aquilo que você ama, que você tem habilidade, que você tem dom, qual é a consequência disso? Você vai fazer bem feito, e as pessoas vão se sentir o quê? Lembra o que falou? Elas vão sentir bem. Por quê? Porque você faz algo que você tem dom, você faz bem feito, e as pessoas que recebem aquilo se sentem bem. Poxa, ele fez um desenho para mim de uma casa, que sensacional. Aí ela vai falar para outro, daqui a pouco outro. Até o financeiro vem como consequência disso. Você começa a ser procurado. Quem aqui não fica correndo atrás de um bom pintor? Não é assim? Você pintou a tua casa, teve essa experiência e o cara fez isso mal feito, você não chama ele de novo. Alguém pergunta para você, você conhece um bom pintor? Você não fala o nome dele, né? A não ser que você não é bom irmão também, isso, né? Mas agora quando você tem alguém que fala, não, aquela pessoa é boa. E esses tempos, né, eu tentando fazer uma reforminha em casa, eu procurei uma pessoa que me indicaram que era boa, né? Aí chego lá, a pessoa falou assim, pastor, eu só posso daqui 3, 4 meses, porque está lotado de serviço. Porque faz bem feito, porque ela tem habilidade para fazer aquilo. E Deus, né, você veja que no final da palavra do Marcos Botelho, ele diz, Deus deu para cada um que dons e habilidades. Bom, às vezes eu fico pensando, claro, muitas vezes talvez, e a gente não pode desconsiderar, que dentro do nosso sistema, isto é, dentro do nosso mundo que vivemos, às vezes a vida não possibilita algumas pessoas, por exemplo, a alcançar aquilo que ela tem de dom, de habilidade. Às vezes a pessoa pode amar ser um biólogo, ter dom para isto, mas na vida ela não teve oportunidade para o estudo. A família não tinha uma boa estrutura, e ela teve que desde novinha, seus 14, 15 anos, abrir mão de um estudo e estar junto com o pai, com a mãe, com uma enxada na mão, plantando para poder sobreviver. E ela começa então a ter, sim, talvez essa frustração de não ter conseguido fazer o estudo que gostaria e desenvolver a habilidade que gostaria. Mas ela consegue compreender que existe uma vocação maior, que é a primária que eu falei, e que é servir a Deus. E que se eu não consigo viver esse dom, se eu não consigo desenvolver essa habilidade que eu gostaria dessa forma, mas eu posso sim, no serviço a Deus, fazer dessa enxada, desse trabalho suado, algo com amor, para que outro possa, lá na frente, desenvolver o seu dom e a sua habilidade. Então, alguém muitas vezes se sacrifica para que o outro possa ver aquilo. Alguém se sacrifica para que um missionário possa ir para um campo e viver seu sonho de vocação. Eu vou para o campo missionário para pregar o Evangelho. E muitos precisam estar aqui com a enxada na mão. E talvez, se eu perguntasse aqui, muitos gostariam de estar lá falando do Evangelho em algum lugar, fazendo missões. Mas às vezes a gente consegue fazer da enxada também essa unidade com aquilo que nós recebemos de dom e vocação de Deus. Então eu quero dizer para você o seguinte: tenha sempre em mente a vocação primária. A vocação primária. Tente olhar sempre para as suas habilidades, para os seus dons. E se você consegue, tem oportunidade na sua vida, encaixe isso com aquilo que você trabalha. Procure um trabalho que se encaixe então dentro daquilo que você tem de dom, de vocação. Eu amo animais, sei lá o que, vou ser veterinário, eu vou trabalhar, não sei, eu vou trabalhar com pet, né? Por quê? Porque eu tenho vocação para isso, eu me realizo, né, quando faço isso, eu me realizo, né, quando eu trabalho podólogo, né? E aí, como que eu uno agora tudo isso com Deus, nessa minha fé, no meu cristianismo? Porque eu só sirvo a Deus quando eu estou fazendo um trabalho pastoral, quando eu estou na escola bíblica? Não.
Se Deus te deu o dom e habilidade, por exemplo, para a Vilma, para ser podólogo, se Deus deu o dom e habilidade para um RH, se Deus te deu o dom e habilidade para contabilidade, Deus te deu uma capacidade para isso, é nesse lugar que você glorifica a Deus. Porque Deus não está esperando que você seja pastor. Deus não está esperando que eu pegue um violão e vá cantar. Ele não me deu isso, aí eu quero, e aí eu vou ficar batendo numa tecla, e Deus vai chegar lá e vai dizer o seguinte para mim: eu te dei um dom e uma habilidade para você ensinar, te dei um dom e uma habilidade para você pregar, te dei um dom, e você ficou insistindo em fazer algo que eu não te dei. Será que você não se tocou nos seus 50 anos que esse não é o caminho para você? Quer dizer, nós precisamos entender isso. Deus coloca em nossos corações paixões, habilidades, dons, e o que Ele espera de nós, e que Ele vai cobrar de nós, segundo a própria palavra relata, é os talentos que Ele nos deu. Então não enterra aquilo que Deus te deu. E se Deus te deu dom e habilidade para trabalhar no call center, se Deus te deu dom e habilidade para ser professor, se Deus te deu dom e habilidade, é aí que Deus está querendo que você o glorifique. O passarinho glorifica a Deus quando ele late. Você já viu? Não é? Cantando aquilo que Deus colocou nele. E cada um com o seu. O sabiá canta de uma forma, não é assim? A andorinha de outra forma. Cada um com aquilo que Deus lhe deu. Nós vamos glorificar a Deus com aquilo que Deus nos deu. E a minha vida vai ser uma vida que glorifica a Deus quando eu estou trabalhando e vivendo com os dons e habilidades que Deus me deu. E assim, quando construíram o tabernáculo, Deus havia dado para alguns homens o dom e a habilidade para ser artesãos. E eles foram lá e fizeram coisas lindas, não foi isso? Fizeram para fazer aquele tabernáculo. E precisavam daqueles homens ali. Deus deu a Moisés o outro dom. Deus deu a Josué o outro dom. E cada um com o seu dom. Nós precisamos nos compreender dessa forma. E é assim que a gente glorifica Deus. Quando nós usamos nossos dons e talentos. E quando então eu faço do meu trabalho, então, a minha vocação. Porque eu trabalho para aquilo que Deus me deu. Eu trabalho com a habilidade que Deus me deu. Eu devo procurar fazer isso. Esse é o meu caminho. E eu quero dizer para você, se você está frustrado no seu trabalho, se você já está há anos frustrado, e você não consegue, sabe, fala: Deus, eu quero usar meu dom e habilidade. A única coisa que você pode fazer é se mover. Se move. Quando a gente fica, né, estou frustrado, coisa, mas eu vou ficar. Se move. Vou buscar algo novo. O fazer depende do passo que você dá, e confia em Deus. Se Deus, o Senhor me deu dom e habilidade para isso, eu sei, eu quero desenvolver mais isso, então se move. Ou como eu ouvi alguém aqui dizer, não me lembro agora quem, tira. Eu trabalho aqui, mas eu vou tirar tempo para usar minha habilidade, esse dom que Deus me deu para o serviço. Não sei, posso fazer isso numa ONG, posso desenvolver isso na minha casa, não sei qual é o dom, a habilidade, né? Eu vou servir dessa forma. Eu vou usar aquilo que Deus me deu dessa forma. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não enterre o dom que Deus te deu. Não enterre a habilidade que Deus te deu. Não enterre. Porque isso que Deus te deu, é isso que Ele irá cobrar. Deus não espera de você aquilo que Ele não te deu. E tem pessoas que vivem correndo atrás do que Deus não deu. Deus vai cobrar o que Ele te deu. Ele vai e espera de você aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele capacitou você a fazer. Então, vocação, primeiro, antes de tudo, é glorificar a Deus. Se você consegue, então, unir o seu dom e a sua habilidade com o seu trabalho, excelente. Se você não consegue hoje fazer isso, tente abrir portas onde você possa servir com o seu dom e sua habilidade. Pense em como fazer isso. Talvez não seja dentro da igreja, talvez seja fora, mas use seu dom e sua habilidade. Sirva a Deus com esse dom, porque é isso que Deus espera de você, que você use seu dom e sua habilidade, que você seja o ser humano que Ele fez para ser.
E Ele fez cada um de nós diferente e espera de nós aquilo que Ele nos fez para ser. Não tente ser o outro, seja você. E se você está frustrado, se você está trabalhando frustrado, que você não está conseguindo isso, como eu disse, não se mexe. Porque você pode mudar a sua história. Confie em Deus. Ele faz nova todas as coisas. Ele pode fazer por você. Amém?